Olá, meu nome é Waylon, eu faço parte do curso de Sistema de Informação e hoje a gente vai falar sobre banco de dados, como é que esse profissional ele se porta em relação a algumas dificuldades que ele pode enfrentar, a utilização de alguns comandos no dia a dia, dentro do SGBD, que é a ferramenta que ele utiliza para manipulação de banco de dados. E a gente vai explorar também a diferença de algumas profissões. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pega um banco de dados é para saber como esses dados chegam até esse profissional. No caso, vamos imaginar que você recebeu uma demanda de um cliente, onde esse cliente é dono de uma clínica, e a atendente deste esse nosso cliente, ele resolve nos mandar uma tabela de Excel, onde nessa tabela ela faz a organização aqui das notas de autorização, dos dados do paciente, dos dados do médico. De cara, intuitivamente, a gente vê que ela organizou aqui por cor. Isso já é um indicativo que a gente vai trabalhar com no mínimo três tabelas diferentes. Então vamos prosseguir aqui. Eu peguei aqui a coluna de cada cor e separei para ver o que é que isso vai se transformar. A gente pode perceber aqui que essa primeira coluna de consulta a gente pode considerar como se fosse uma tabela de consulta, aqui como a tabela de paciente, aqui a tabela do médico. Mas perceba que do jeito que ela me mandou aqui, eu vou ter elementos duplicados na minha tabela de paciente. Isso porque esse paciente, Maria Santos, ela possui dois e-mails. Isso, para o profissional de banco de dados, gera um problemão para manter esses dados, porque imagine se essa Maria ela se repete lá embaixo em uma outra nota de autorização. Imagine que eu alterei o e-mail dessa nota 900, mas lá na nota 1100 a Maria se tornou lá na clínica e aqui o e-mail já é diferente. Então, não é viável você manter os dados dessa forma, porque pode gerar inconsistência. Eu altero aqui, não altero ali, eu não sei qual foi o período que ela alterou, eu não tenho uma, um histórico de alteração, e nem muito menos quem alterou isso. Numa planilha Excel, eu não tenho esse tipo de controle, porque qualquer pessoa pode chegar aqui e alterar o dado da forma que bem entender. Então, como é que a gente resolve essa duplicidade? A gente gera uma tabela de e-mail e na tabela de e-mail a gente utiliza uma chave que não se repete, uma primary key, onde vai se associar com cada e-mail diferente. E para a gente não perder a relação do paciente com o cadastro de e-mail, a gente relaciona aqui com a foreign key com o ID do paciente, que é a primary key do paciente, certo? E aqui a gente vai manter o relacionamento. A Maria, por exemplo, ainda vai permanecer com os dois e-mails dela. O Carlos, por sua vez, só tem um e-mail. Outra pessoa que tem dois e-mails aqui é o Lucas. Então tá aqui, o Lucas ainda vai permanecer com os dois e-mails dele. Então dessa forma é mais fácil eu manter a minha tabela de cadastro de e-mail do que da forma que a gente tinha observado anteriormente com o paciente. Esse tipo de procedimento a gente utilizou a primeira forma normal, certo? Que é quando você tem que ter elementos atômicos que não se repetem dentro da sua tabela. Uma vez você fazendo esse procedimento de normalização, a gente está apto para fazer a modelagem em si. E a modelagem, a gente tem essa modelagem conceitual, onde eu tenho essa, essa forma aqui de relacionamento entre as entidades, certo? E você percebe que além do e-mail, eu também fiz uma expansão aqui do médico com a especialidade.
Então, eu criei uma entidade de especialidade, onde aqui eu vou fazer o cadastro das especialidades, totalizando aqui 5 tabelas nessa modelagem. Já no modelo lógico, eu vou criar a tabela propriamente dita, onde eu vou criar os atributos com suas variáveis. E aqui eu mantenho as mesmas relacionamentos com suas cardinalidades. Uma vez tudo modelado, a gente vai para a modelagem física, que é dentro do SGBD propriamente dito, certo? Abrindo aqui o nosso programa, a gente vai utilizar os comandos de criar o banco de dados, vou criar as tabelas, a tabela de e-mail com o seu relacionamento, como a gente tinha falado anteriormente. Eu vou criar a tabela de especialidade e todas as outras, certo? Uma vez eu criando todas as tabelas, eu vou inserir os dados utilizando o comando insert_info. Eu vou criar aqui a inserção de 20 pacientes. Então, eu criei aqui os 20 pacientes, certo? E vou criar para cada paciente, eu vou criar um e-mail, certo? Então, eu criei aqui o e-mail desses pacientes, tá bom? Uma vez eu criando o e-mail dos pacientes, eu vou atualizar a foreign key do e-mail. Mas, velho, por que tu está fazendo essa atualização agora? Observe que nossa modelagem, a gente não consegue fazer a introdução da foreign key antes de criar o e-mail. Então, dessa forma, eu tenho que primeiro criar o e-mail para ele ter a primary key do e-mail, para depois eu associar com a foreign key. Então, observa aqui que na forma que eu criei aqui o paciente, eu criei sem a foreign key do e-mail. Porque se eu criasse a foreign key, eu botasse aqui vírgula 1, o que é que ia acontecer? Ia gerar um erro de modelagem, porque eu disse que ia ter uma foreign key, sendo que a foreign key ainda não foi criada porque eu não tinha e-mail, tá bom? Por isso que a gente utiliza aqui o comando update, fazendo esse relacionamento aqui por cada foreign key do e-mail, certo? Prosseguindo aqui, a gente vai inserir as especialidades dentro do e-mail, dentro da tabela de especialidade. Eu criei aqui 20 especialidades também, tá certo? Aqui, só para vocês observarem aqui, eu, eu, eu fiz esses procedimentos de inserção, mas a gente tem que entender que essas inserções elas são, elas, elas são feitas assim de forma de acordo com a demanda, né? Aqui eu estou só simulando um banco de dados aqui para a gente poder fazer os relacionamentos de consultas, tá? Então, vamos aqui o primeira, a nossa primeira comando que eu quero dar uma ênfase maior. Então aqui eu tenho o interjoy. Esse interjoy ele vai fazer relacionamento entre tabelas, certo? Nesse caso aqui, ele vai relacionar a tabela do médico com a tabela de consulta e a tabela de paciente. Observe que, desta forma aqui, o que é que eu vou mostrar? Vou executar aqui esse comando aqui para vocês verem. O que é que ele vai me mostrar aqui, só para elucidar melhor. Eu vou fazer o relacionamento da consulta, certo? E ele vai me mostrar
os médicos que tiveram consulta e autorização com o nome do paciente, certo? Então, tá aqui, ó. Eu estou mostrando um médico que fez a consulta com o nome do paciente. Eu estou criando aqui esse relacionamento, certo? Com isso eu estou usando o InterJoin, que o InterJoin ele faz a interseção entre as tabelas. Aí a interseção está onde? Está nessa parte aqui, ó. Em autorização de consulta, eu vou ter a interseção do CRM, tanto na tabela do médico, quanto na tabela de autorização de consulta, tá bom? No left join, eu vou pegar a relação do que está à esquerda da tabela, certo? Aí você, nesse caso aqui, eu vou mostrar todos os pacientes que não tiveram consulta. Onde é que eu vou garantir que ele vai me mostrar todos os pacientes que não tiveram consulta? Nessa linha aqui que eu vou pedir para ele me mostrar os nulos, para eu poder ver, ó, os que não tiveram consulta, aonde o paciente está nulo. Então aqui ele está me listando todos os pacientes que não tiveram consulta. Por último, eu vou fazer o right join. Nesse caso aqui, o right join, eu vou fazer uma lista de todos os médicos, independente se eles tiveram consultas ou não, certo? Deixa eu aqui selecionar, executar aqui o comando. Pronto, aqui ele está me mostrando todos os médicos, inclusive os que não fizeram consulta naquele determinado período. Outro comando que eu quero mostrar aqui para vocês é o comando de deletar, certo? Vamos ver aqui a tabela dos médicos, ó. Eu tenho aqui o médico, eu vou deletar esse Michel Feitosa. Eu venho aqui, delete from, e deleto aqui, o último, certo? Quando eu for ver aqui o comando, o Michel Feitosa já não está mais na minha tabela de médicos, tá bom? Vamos avançar um pouco mais aqui. Então vamos lá. Vamos criar uma view. Primeiramente, para que serve a view? A view serve para você fazer uma tabela virtual onde eu vou fazer as minhas consultas de uma maneira mais rápida, certo? A view serve para você fazer consulta. Você viu você viu é ótimo, né? A view vai servir para o que a gente acabou de ver. Por exemplo, essa tabela aqui, essa consulta aqui que a gente fez dos médicos, que é essa InnerJoy, a gente pode simplificar fazendo um view para ela. Como é que a gente vai fazer? A gente cria um view, certo? E esse view você coloca create view, o nome da consulta, certo? As select e você joga o que você quer fazer na consulta. Por didática, eu coloquei aquela mesma consulta que a gente fez com o InnerJoy, certo? E aí, William, como é que eu faço para usar? Muito simples. Você vem, coloca aqui Select From e o nome da consulta que a gente acabou de fazer na view. Ó, ele vai me fazer aquele mesmo retorno, os médicos relacionados com os pacientes, tá bom? Agora vamos criar as procedures. O que é procedure, William? A procedure você faz inserções. É como se você estivesse fazendo uma função onde, por exemplo, eu quero fazer uma sequência de procedimentos
e eu quero que isso seja feito em blocos, automaticamente. No caso aqui, eu estou fazendo uma procedure para eu adicionar um médico, certo? Se eu fosse fazer isso na mão, com insert, eu ia que fazer esse procedimento de um por um. Insert, into, aí eu botava o nome dos médicos e os valores. No caso aqui, eu utilizando a procedure, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente usa o create procedure, esse é esse comando, o nome da procedure. Aqui a gente vai declarar as variáveis, toda variável dentro do SQL, a gente coloca arroba o nome da variável, o tipo da variável, e você vai fazendo isso com todas as variáveis que você tiver de adicionar. Essa variável ela vai salvar tipo um valor virtual dentro dela para ela poder ser usada posteriormente. É o que a gente vai fazer aqui, ó. As. Aí o comando ele sempre vai ficar entre begin e end. As, begin e end. Sempre, gente. Tem que obedecer essa estrutura aqui. Então vamos lá. Insert into, que é o que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Quero inserir o médico. O médico tem um nome, CRM e a especialidade dele. E eu vou salvar isso onde? Nas variáveis que eu acabei de chamar aqui na procedure, ó, onde eu criei. Beleza? Vamos lá usar a procedure agora. Primeiro a gente cria a procedure, depois a gente usa. A gente salvou lá com o nome inserir médicos simples, tá bom? Então vamos lá. Para executar uma procedure, você coloca exec a procedure e você lembra das variáveis que a gente tinha colocado lá na procedure? É aqui onde ela vai fazer a mágica do link, ó. Eu só coloco o nome da variável e o que eu quero botar dentro da variável para ela utilizar aqui dentro do insert, ó. Entendeu? Então vai ficar muito fácil, porque eu não vou precisar mais inserir como insert, tarará, tarará, como a gente faria anteriormente, lá no começo desse SQL a gente fez da forma tradicional. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar o nome do médico, certo? Ó, eu vou executar esse aqui, ó. Vou colocar o Michel Feitosa novamente. Aí eu venho, executo a procedure, certo? E aí quando eu for consultar aqui com o médico, ó, Michel Feitosa voltou. E você viu que só foi através do procedure que é bem menos verboso, né? Você só tem trabalho uma vez. Agora bora no fazendo a utilização do trigger, certo? Para que serve o trigger? O trigger, observe que ele vai fazer um disparo, certo? Esse disparo ele serve para você sinalizar algumas coisas dentro do banco de dados, tá bem? Nesse caso aqui, eu vou fazer uma trigger de auditoria. Observe que essa trigger ela tem que ser guardada em algum local. Vocês vão perceber quando eu for utilizar ela. Primeiramente, a gente cria uma tabela onde vai utilizar essa trigger, certo? Então, eu vou utilizar uma tabela create table, vou utilizar uma nova tabela, certo? Onde essa tabela aqui eu vou guardar somente os elementos da trigger, certo? Então, o que é que eu vou ter nessa tabela? Ela vai ser uma tabela de auditoria. Vou explicar primeiro qual é a utilização dela. Vamos supor que, como eu estava falando lá naquela planilha da atendente, eu não tinha controle nenhum de quem é que fazia as alterações de dados. Até porque o Excel foi feito para isso, né? Então, aqui no SQL, no banco de dados, a gente consegue ter esse controle bem mais próximo. Então, eu criei aqui uma tabela de auditoria, onde nessa tabela de auditoria eu vou fazer alguns registros do que eu quero que ele controle. Nesse caso aqui, a minha tabela de auditoria, eu vou fazer o controle de inserção dentro da tabela dos médicos, certo? Então, eu vou fazer uma auditoria da tabela dos médicos. Eu vou criar essa tabela aqui, certo? E aí eu vou criar o que é que eu quero que tenha dentro
desta tabela. Eu quero que tenha o ID, eu quero que tenha a ação, que eu já escolhi que vai ser um insert, eu posso fazer um insert, um update ou um delete. Eu escolhi um insert, só para exemplificar. Eu quero saber qual foi o médico, o CRM do médico, quem foi o nome do médico, a especialidade do médico. E aqui, gente, vai começar a ficar mais legal, porque aqui eu consigo fazer algumas atribuições do que está acontecendo no sistema, certo? Ó, eu pedi aqui, ó, essa operação aqui, ele pega a data e a hora do sistema. Então, boto data time, the full, get date. Então, ele vai pegar a data e hora do sistema, certo? E vou guardar também o usuário. Esse usuário aqui eu vou ensinar para vocês como é que eu guardo dentro da criação da trilha, tá? Então, vamos lá. Vocês observam que a trig ela é bem parecida com a Procedure em relação à estrutura. Ó. Tem big, tem end, ó. Tem big, begin e end. Então aqui você já dá para se tocar que o comando principal vai ficar entre big e end, igual lá na Procedure, certo? Então vamos entender esse procedimento aqui por partes. Então vamos lá. Para criar a trig, eu boto create trig, o nome da trig, certo? Onde é que eu vou manipular isso, ele? Na tabela dos médicos. E eu quero que seja depois de inserir, after insert, certo? Aí lá vem, ó, begin. Então aqui vai começar propriamente o que a trig vai fazer. Então, ó, eu declaro as variáveis, certo? Vou fazer a variável de CRM, a variável do médico e o ID, certo? E aqui eu vou capturar os valores inseridos da tabela do médico. Então, eu vou botar dentro da variável o valor do que tem lá no campo do CRM, aqui é o nome do médico, e o nome da especialidade. O que é que ele vai fazer aqui? É justamente o disparo. Quando alguém colocar um médico na tabela, ele vai copiar esses elementos que ele criou no insert, né? Que eu botei insert. Então, aquele elemento que eu criei lá na minha tabela, ele vai colocar aqui dentro dessa variável, certo? E aí, dentro dessa variável, ele vai colocar ó, um insert into na tabela que eu criei lá da auditoria médica. E lá eu vou colocar a ação. Qual é a ação? É um insert, o CRM, todos os dados mais o usuário. Esse usuário é legal porque eu tenho um comando aqui dentro do SQL onde eu vou pegar o usuário de quem está manipulando a máquina, o login, de quem fez o login dentro do sistema. Então, como é que eu uso a trigger? Então, depois que eu criar a trigger, bora testar, né? Ó, eu vou utilizar aqui o select, só para vocês verem como é que tá a tabela do médico. O último que a gente criou foi o Michel Feitosa, certo? E vamos revisar aqui o comando que a gente fez da Procedure. Então vamos adicionar um médico utilizando uma Procedure. Exec, inserir médico simples. Vamos botar aqui Dr. Alex Ferreira, certo? O CRM dele é o 3599. E a especialidade dele é a 3, certo? Então eu estou inserindo um dado novo dentro do meu sistema. Vamos executar aqui e ele está dizendo aqui, ó, teve duas linhas afetadas. A primeira linha certamente é a linha de dentro do médico, né, da tabela médico, e a outra é a que a gente acabou de criar, que foi a trigger. Vamos lá só conferir aqui a tabela de auditoria médica. Ó, eu já tinha feito aquelas inserções anteriores,
que já tinha criado a trig, né? Essa, esse SQL aqui, ele já tinha testado, então ele já estava rodando a trigger. E esse último aqui, ó, o Dr. Alex Ferreira. E aqui, ó, ele vai me dizer qual foi a hora, ó, a hora que eu estou gravando aqui, e quem foi o usuário, tá bom? Então, esses são os comandos que a gente está vendo por hoje. Vamos continuar aqui. Então, dentro desse sistema de como é que o profissional de bancos de dados trabalha, a gente faz algumas perguntas, né? Como esses dados que a gente usa todos os dias são processados e analisados, gente. Não sei se você já parou para pensar, tudo é dado. Tudo que a gente faz gera algum dado. E para onde vai isso tudo? Entendeu? Outra coisa que eu quero que vocês se questionem é quando você assiste um filme na Netflix, por exemplo, esse serviço de streaming, como é que eles têm aquela sensação que já conhece a gente sugerindo outros filmes que a gente gosta, né? Não é uma coisa intrigante. E outra pergunta, assim, como é que as empresas sabem o momento certo de oferecer promoções pra gente? É engraçado que quando a gente está aqui no local, que a gente fala alguma coisa, parece que o telefone da gente escuta e com 3, 4 minutos depois está oferecendo aquele produto. Então, assim, não é mágica, gente, é realmente banco de dados, certo? Então, dentro desses questionamentos, existem profissionais para estar ajudando a fazer essas pesquisas, essa organização desses dados, certo? Porque tudo gera dados. Se a gente não organizar isso, dado por dado é inútil. O que é realmente útil é a informação. E é para isso que existem profissionais, para que os dados se tornem informações e úteis para alguém. Certo? Então aqui a gente vai descrever um pouco sobre a profissão de engenheiro de dados e o que é que ele faz, né? Então, o que é que o engenheiro de dados faz? Eles criam, coletam, organizam os dados, eles projetam de forma eficiente como esses dados são alocados e eles garantem que os dados sejam limpos e prontos. Tipo aquilo que a gente fez, deu uma limpadinha lá naquela tabela, mas imagine isso com dados bem mais complexos, né? Então, é isso que o profissional de engenharia de dados faz. Ele deixa o terreno pronto para que esses dados eles sejam estudados, certo? E o cientista de dados é outro profissional, que esse profissional ele tem na sua jornada a questão de analisar os dados. Então, enquanto engenheiro de dados ele vai fazer a limpeza dos dados, fazendo com que esses dados tenham sentido de uma forma organizada, o cientista de dados ele já vai atuar em cima dos dados, certo? Então ele vai tirar conclusões desses dados, fazendo tomadas de decisões normalmente com gestores, certo? E qual é a diferença entre as funções? Vamos dizer que o engenheiro de dados ele está no foco das organizações e no transporte desses dados, de como esses dados se relacionam, certo? Já o cientista de dados, eles utilizam esses dados organizados para fazer predições futuras. Então, o engenheiro de dados, ele trabalha na organização e o cientista de dados, ele faz a previsão desses dados. Ele prevê o futuro, né, com estratégias estatísticas, certo? Nesse sentido, os profissionais eles utilizam ferramentas, SGBDs. Essa ferramenta que a gente estava usando agora era de banco de dados relacional. Estou dando exemplo aqui de dois bancos de dados não relacionais, que eu não sei se vocês lembram que lá naquelas nossas modelagens lógicas a gente criou os relacionamentos, né? Já aqui eles são bancos de dados não estruturados, ou seja,
ele não se organiza como os dados que a gente organizou lá nas modelagens lógicas e conceituais. Então, vamos falar aqui sobre o Mongo, certo? O MongoDB, ele é utilizado ele é do tipo orientados a documentos, certo? Já o HBase ou HBase, ele já é orientado a colunas. Ambos são não estruturados, ou seja, no SQL, e já o Mongo ele tem alto desempenho e escalabilidade. O que é isso? Ele consegue trabalhar com sistemas que crescem em relação às demandas, ele vai ficando cada vez maior. Já o HBase, ele já consegue trabalhar com demandas massivas de dados em tempo real, entendeu? Dados assim muito grandes. Então você vê que não é melhor e pior, são necessidades diferentes. Aqui eu tenho lá no Mongo eu tenho uma flexibilidade muito rápida de interação, coisas que mudam bastante e que eu preciso ter uma resposta rápida. O MongoDB ele já é mais útil. Já o HBase ele já pega análises mais precisas e de grandes volumes. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de dados de uma hold com de todas as filiais do Brasil. E esses dados têm que ser precisos. Então, o HBase ele é ideal para isso. O Mongo ele já não teria esse poder de processamento organizacional dentro da forma de como ele é estruturado. Então, o que é que eu queria passar para vocês? É que os engenheiros e os cientistas, eles se complementam, certo? Às vezes você quer ir para uma carreira e para outra e fica se questionando o que cada um faz. Todos têm um papel, mas no geral eles se comunicam, eles falam a mesma língua para que todos consigam fazer com que esses dados sejam interpretados para que tenha alguma função viável. E as ferramentas, o que eu queria mostrar para vocês é que não existe a melhor e a pior ferramenta. Existe a ferramenta ideal para cada situação. Então, muito obrigado, gente. Eu agradeço e até a próxima.